Eu vou pedir para um diácono trazer mais um copo. Hoje eu estou um pouquinho rouco. De preferência natural. Gelada não. Queridos, vocês estão percebendo que as crianças estão participando desse culto. Isso é muito bom. Deus tem um carinho especial pelas crianças. E aí existe um grande desafio. Os puritanos diziam o seguinte, que se você conseguir pregar de forma que uma criança entenda, você realmente pregou bem. Para mim, agora é um grande desafio falar também para as crianças. Eu queria, antes de começar a mensagem, dirigindo-me para as crianças. Vou contar uma história para vocês, ok? Vocês já ouviram falar sobre Balaão? Alguém já ouviu falar sobre Balaão? As crianças? Alguma criança já ouviu falar sobre Balaão? Levanta a mão. Alguém? Não? Vou contar a história de Balaão para vocês. Ah, uma criança levantou a mão. Conhece a história de Balaão. Veja só, há muito tempo atrás, depois que Deus tirou o povo do Egito, lembra da história de Moisés? Deus pegou, chamou Moisés e disse, olha, tira o meu povo do Egito. E aí, Deus deu 10 pragas para aquele povo do Egito, abriu o mar vermelho, eles passaram pelo mar vermelho. Melhorou? Passaram pelo mar vermelho, andaram 40 anos no deserto, e aí chegaram perto da terra prometida. Vocês lembram disso? A terra prometida? Lembram, né? Muito bem. Perto da terra prometida, antes de chegar, existia um reino chamado o reino dos Midianitas. E tinha um rei. O rei chamava Balaque. Balaque. E aí Balaque ficou com muito medo daquele povo, porque era um povo muito numeroso. Mais ou menos uns 3 milhões de pessoas. Muita gente, não é? É quase o estado do Espírito Santo todo. 3 milhões de pessoas chegando lá. E ele sabia que aquele povo tinha vencido muitas coisas. Então, ele teve uma ideia. Vou contratar um homem para amaldiçoar esse povo, falar mal deles. E aí, quem sabe eu consigo vencer esse povo. E aí foi lá na terra da Mesopotâmia chamar um tal de Balaão. Balaão. Aí Balaão foi lá para amaldiçoar o povo de Deus. Subiu no monte, na hora que ia amaldiçoar, Deus dizia para ele abençoar. Aí abençoou a primeira vez. Na segunda vez, foi tentar amaldiçoar, Deus disse, não, vai abençoar de novo. Terceira vez, foi amaldiçoar, disse, não, você vai abençoar o povo. E abençoou de novo. E Balaque ficou com raiva. Olha, eu disse que ia te dar dinheiro para você amaldiçoar esse povo, e você não amaldiçoou, pode ir embora. Só que a Bíblia diz que ele foi e voltou. E ele armou uma para o povo de Deus. Olha, esse povo é um povo abençoado. Esse povo é um povo abençoado. Só tem um jeito de vencer esse povo. Vocês vão fazer o seguinte, disse Balaão. Vocês vão orientar as moças mais bonitas do povo. E essas moças mais bonitas do povo, vai lá para onde o povo de Israel está. E vão namorar com os homens lá. Vão convidar o povo deles para adorar os seus deuses. O que você acha que vai acontecer? Deus vai ficar com raiva deles. E aí vocês vão conseguir vencer esse povo. Então hoje, nós vamos falar sobre a volta de Balaão. A volta de Balaão. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por esse dia. Bendizemos o teu nome, ó Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de te servir. Seja, ó Pai, o teu nome engrandecido. Abençoe a todos que aqui se encontram. Abençoa as crianças, ó Senhor, abre os seus entendimentos. E abençoe, ó Senhor, esse teu servo. Dá-me capacidade, ó Senhor, para pregar a tua palavra do modo como te agrada, de forma a edificar a todos, sem exceção, e testificar do Evangelho de Jesus. No nome de Jesus. Amém.
nós temos exposto as cartas do Apocalipse às 7 igrejas. Abram suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, e vamos ler dos textos que se encontram no versículo 12 a 17. Apocalipse, capítulo 2, de 12 a 17. Vamos ler responsivamente? Diz assim o título: Carta à Igreja em Pérgamo. Carta à Igreja em Pérgamo. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja o segundo, o outro, e assim responsivamente até o 17, juntos. Apocalipse 2, de 12 a 17. Carta à Igreja em Pérgamo. Diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Portanto, arrepende-te, e, se não, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Até aqui. Só relembrando, creio que quem está seguindo essas exposições, talvez seja um pouquinho repetitivo. Para quem não está, quem está vindo pela primeira vez, eu creio que é importante eu fazer essas revisões. Lembrando, ao falarmos sobre a carta, o livro do Apocalipse e dessas cartas, João está em Patmos. Provavelmente é o ano 90, 95 na nossa era. E ele estava lá devido a uma perseguição. Ele recebe essa revelação, que é a revelação, a última revelação do cânon bíblico. E aí a igreja está sob perseguição. É o ano, o governo de Domiciano, um imperador cruelíssimo. Persegue a igreja por todo o império. Nessas cartas, poderíamos dizer, por que não escrever as 20 igrejas conhecidas, as centenas de igrejas conhecidas? Pelo Espírito, ele recebe essa revelação. 7 significa um número de completude. 7 significa que Jesus tem uma mensagem a dar para aquelas igrejas e, com certeza, para toda a sua igreja durante esta era em que se estende até a volta de Jesus. Essas cartas têm a ver com a igreja de hoje, a nossa igreja contemporânea. Tem a ver com a igreja IPJC, tem a ver comigo e tem a ver com você. Pode parecer estranho, mas é a Pérgamo? Não, é para nós também. Nós vimos, por exemplo, no início do capítulo 1, que esse livro
ele é marcado por simbolismos. Esses simbolismos ou são autoexplicativos, ou têm explicação no próprio livro, ou no contexto bíblico. Ele vê Jesus já na glória voltando. Eis que todo olho verá, mesmo aqueles que os traspassaram. Ele também vê que Jesus é visto, a única descrição de Jesus na Bíblia, visível, é uma descrição gloriosa. Cabelos brancos, olhos em chama, pés polidos como de bronze, não é não? Da sua boca sai uma afiada espada. Esta é uma visão gloriosa, eu creio que não tem nem como desenhar isso. O rosto brilha como o sol. Mas tem a ver com o sentido daquilo que ele quer dizer. E aí escreve a carta a Éfeso, quem acompanhou aqui, e eu comentei no culto à noite. Essa carta é a carta que chama ao amor, depois vem o chicote. E falava sobre o primeiro amor. Foi um culto maravilhoso, Deus tocou nas pessoas que vieram de manhã e de noite mais ainda. Quem veio à noite? Foi o nosso presbítero que pregou, Rubens. Depois teve a pregação sobre a carta a Esmirna. Foi o nosso pastor, o Ronildo. Ele contou sobre vários assuntos, aspectos comuns de todas as cartas. Muito interessante. E agora ele vai se dirigir a Pérgamo. Pérgamo é uma das 7 cidades na Ásia Menor, hoje atual Turquia. Talvez se alguém for a uma dessas cidades, por exemplo, com Esmirna, não vai enxergar aquilo que era na época. São cidades grandíssimas, já modernas. Por exemplo, Esmirna tem mais de 3 milhões de pessoas hoje. Não vai reconhecer aquilo. É uma outra história, uma outra época. Mas a Pérgamo daquela época tinha a seguinte história. Era uma cidade muito influente. Era uma cidade em que eles estavam eivados e submergidos por muita idolatria. Eles tinham uma região da cidade, uma região chamada Acrópole, que se elevava 300 metros acima do nível do mar, onde eles tinham vários templos, e o mais importante templo que tinha era o templo a Zeus, o deus deles. Era uma cidade em que foi a primeira a celebrar o culto ao imperador como Deus, e a Roma como uma cidade deusa. Eles tinham uma fidelidade enorme a Roma. E então, era uma cidade muito, muito difícil do cristianismo estar lá, presente. Era uma cidade extremamente pagã. E aqui nós vemos algumas coisas interessantes. Como sempre, lembrando, esta carta se dirige ao anjo. Com isso se refere à liderança da igreja. A importância da liderança, daquelas pessoas que estão na frente da igreja. Comentei essa semana com alguém o seguinte: se a liderança vai bem, a igreja também vai bem. Veja só, e ele diz o seguinte: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é uma espada, gente? O que é uma espada? Crianças, o que é uma espada? É uma arma, né? É uma arma, não é não? E o que significa de 2 gumes? Significa o gume é a parte onde está amolada. Geralmente as nossas facas estão amoladas de um lado, não é não? E do outro não. Mas quando você amola os 2 lados, ela fica muito perigosa. Ela entra com muita facilidade, né? Ela é uma arma muito eficiente. E ele disse assim, fala aquele que tem a espada de 2 gumes, e essa espada sai da sua boca, como diz lá no capítulo 1. Essa espada, e Jesus usa espada? Sim. A espada que Jesus usa, que sai da sua boca, é a sua palavra. O que é a espada de 2 gumes, gente? Isso, a palavra de Deus.
Ele está dizendo o seguinte, que da sua boca sai uma ação de Deus muito poderosa. Diz assim o texto da Bíblia, que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada de 2 gumes, e divide alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de discernir pensamentos e sentimentos. Esta é a palavra de Deus, é a arma de Jesus. Ele diz aqui também, conheço o lugar que habitas. Esse versículo 13, como na maioria das igrejas, a maioria das cartas são assim, porque tem 2 que não são assim. Jesus fala sobre elogios e também fala sobre os problemas. Quem é que não gosta de receber elogio? Qual criança não gosta de receber elogio, não é não? Já perceberam, por exemplo, como uma criança fica feliz quando mostra aquele boletim escolar com notas maravilhosas? Né? Legal, não é não? Oh, boa, né? Mas o contrário, então, hein? Que tristeza. Pois é. Ele vai falar um elogio. Olha aqui o elogio. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Isso aqui é um elogio. Alguém vai saber, por que é um elogio? Porque o contexto daquela igreja era um contexto altamente agressivo ao evangelho. Não era um contexto simpático. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso é uma verdade. Mas a outra verdade é o seguinte, que há circunstâncias, locais e contextos em que o inimigo age com muito mais intensidade. Sabia disso? É o contexto deles. O mundo jaz no inimigo, mas há contextos em que o inimigo age com muito maior intensidade. Vamos passar para os dias de hoje? Aqueles irmãos que estão lá sofrendo com perseguições religiosas no Oriente Médio. Ou aqui na nossa Cordilheira dos Andes, com aquele grupo terrorista Sendero Luminoso. Tem gente agora morrendo porque estão sendo duramente perseguidos. Ele está dizendo que está elogiando aquela igreja, porque apesar deles estarem vivendo num lugar tão hostil ao evangelho, eles mantêm o nome de Jesus. E é o que Jesus espera da gente, né? Fidelidade. Permanecer com Jesus. Ele fala sobre um homem, Antipas. Antipas era um pastor, segundo Tertuliano. Ele foi morto da seguinte forma. A região lá, a cidade, ficou com raiva dele. E aí disse o seguinte, que não queriam saber do evangelho. Eles puseram Tertuliano dentro de uma estátua, parecendo um boi, de ferro. E deixaram ele trancado lá dentro daquela estátua. Puseram fogo dentro naquela estátua, até o metal ficar incandescente, brilhando. E ele morreu queimado. Isso é o testemunho de Tertuliano. Ele quer dizer o seguinte, que ainda que tivessem sofrendo perseguição dessa natureza, eles não abandonaram a fé em Jesus. Isso é um elogio. E aí, ele continua no versículo 14. Agora é a repreensão. Agora é aquela pessoa que não estudou direito, não tirou nota boa, papai e mamãe quer ver a nota baixa, mau comportamento, tem que falar agora. A escola vai mostrar. Diz assim, tenho, todavia, contra ti algumas coisas. E ele vai falar que coisas são essas. Pois que tens aí aos que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque
a armar ciladas contra os filhos de Israel. Estão lembrados da história de Balaão, de Balaque? Deixa eu lembrar para vocês a história, preste atenção. Vocês estão prestando atenção, né? Estou escrevendo. Preste atenção. Sabe como é que Balaque agia? Primeiro, Balaque é chamado de um falso profeta. Balaque era aquela pessoa que gostava muito de dinheiro. Lá vem Balaque falar para Balaão. Balaão, eu vou te pagar para você amaldiçoar o povo de Deus. E aí ele foi consultar Deus. Aí Deus disse, olha, esse pessoal está te chamando, mas você não vai não. Aí ele recusou. De repente, Balaque manda mais pessoas para falar com ele, mais dinheiro. Olha, eu vou te dar muito dinheiro. Aí Balaão, eu posso ir? Disse, olha, você vai, mas só vai falar o que eu mando. Foi o que Deus disse para Balaão. Aí lá vai Balaão para a terra lá dos midianitas, montado no jumento, né? Tá lá. Daqui a pouco, no meio do caminho, o jumento vê o anjo do Senhor. E aí, com a espada desembainhada, o jumento viu, Balaão não viu. De repente, ele vai andando no caminho e se desvia. E Balaão não entende por que o jumento faz aquilo. E bate no coitado do bichinho. De novo, no outro caminho se desvia, bate no bichinho. Daqui a pouco está num caminho que não tem para sair nem para a direita nem para a esquerda. O que o bichinho faz? Cai no chão. E aí, gente, olha o que aconteceu. Deus fez uma coisa incrível. Deus fez o jumentinho falar. Já viu isso? Deus fez o jumentinho falar. Não sou eu a jumentinha que cuida de você, que faz tudo que você gosta? Mas você não está me obedecendo. E ele nem percebeu isso e continuou batendo. Aí Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor com a espada. E aí ele temeu a Deus e disse, olha, você só vai falar o que eu mandar. Então, tem na história da Bíblia um momento em que o jumento falou, né? Prestaram atenção nisso? Quando Deus manda, até jumento fala. Quando Deus manda, até jumento fala. Não me desobedeça. Não me desobedeça, Balaão. Essa é uma história muito interessante, não é não? Anotem. Mas o que aconteceu mesmo na história? Eu já disse, ele foi lá, então, o que aconteceu? 3 vezes abençoou o povo. Depois de ter abençoado 3 vezes, Balaque ficou com raiva, mandou ele embora, depois ele volta, e aí ele vai armar uma cilada para o povo. Preste atenção. A doutrina de Balaão tem basicamente 2 pontos. 2 coisas. Ensinava o povo de Deus a desviar da doutrina, da adoração ao Deus verdadeiro. E ensinava também a desviar dos padrões de santidade de Deus. Atingia tanto a mente quanto a prática. Aí, ele diz o seguinte, outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. No grego, da mesma forma, é homousios, igual, ou seja, muda-se o nome, mudam-se as pessoas, mas Balaão está de volta. Agora Balaão se chama nicolaíta. Mudam-se as heresias de nome, mas o erro é o mesmo. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas não percebem o perigo que a igreja está passando. Eu estava conversando com um colega meu. Eu não quero tecer o julgamento assim, mas eu não vou nem dar o nome. Mas a pessoa falou o seguinte, olha, eu já fui para a igreja X, Y, Z. Mas agora eu cansei da igreja evangélica, eu vou para tal religião H. Eu fiquei assim, gente, comentei isso com minha esposa, o cara já passou tudo que é religião, e minha esposa foi muito clara, é porque falta convicção. Sabe o que está acontecendo com o povo de Deus hoje? As pessoas estão abrindo mão das suas convicções.
Estamos para comemorar este ano 500 anos de reforma. Como estamos como igreja? Muita gente está abrindo mão das suas convicções. Eu não estou falando de detalhes, eu estou falando de fundamentos. A igreja de hoje está abrindo mão daquilo que é essencial, sabe para o quê? Para a sua salvação. Eu vou bater isso aqui no ano inteiro, gente. Assim, mão, todo mundo com a mão assim. Todo mundo, cadê a mão? 5 coisas que vocês não podem esquecer. Só as Escrituras, só a graça, só a fé, só Jesus, só a Deus da glória. Isso é essência. Não abram mão disso. Não abram mão dessa convicção. Se isso é a graça, como você vai abrir a mão da graça? E ele está dizendo que são alguns. O significado de alguns é o seguinte: essa estratégia de Satanás, que ele não conseguiu enfrentar o povo de Deus de frente, que é a oposição aberta, frontal, ele usa a estratégia da infiltração. Se no tempo de Balaão e Balaque não conseguiram guerrear com exércitos, manda mulheres no meio do povo de Deus para desviá-los. E na época de Pérgamo, a mesma coisa, a doutrina de Balaão. Balaão de novo, de volta, com outro nome, dizendo o seguinte: olha, não tem problema nenhuma, pode participar dos nossos cultos, vamos nos assemelhar aos nossos concidadãos aqui. Qual o problema de subir lá na Acrópole? Tem até estátuas bonitas, não é não? Vamos participar dos festivais pagãos, não tem problema. Esse é o sentido de comer comidas sacrificadas aos ídolos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando Paulo fala sobre comida sacrificada a ídolos em Corinto, e diz o seguinte, para não perguntar sobre se é comida sacrificada a ídolo, ele está falando do cristão não se podar pelo fato de não poder comprar comida para comer. No caso aqui, o problema é participar dos festivais pagãos, com a implicação de você estar concordando com a filosofia pagã. Entenderam? É isso. Entendam isso. Então, se ele não consegue destruir aquela igreja pela perseguição, matando o seu pastor, ou seja, lá queimando dentro de uma estátua de ferro, então ele vai fazer a infiltração. Mas a infiltração, essa infiltração é uma estratégia muito antiga. Eu quero lembrar para vocês sobre aquela parábola que Jesus falou sobre o homem que fez um campo e plantou boa semente. Estão lembrados dessa história? Lembrados? E aí plantou boa semente. E todo mundo está feliz, vamos plantar boa semente, vamos colher com fartura. De noite, chega um inimigo. E esse inimigo, na calada de noite, planta o quê? Joio. Isso é a infiltração. E ele diz mais, o texto aqui, são poucos, mas o pouco, segundo Paulo também, um pouco de fermento leveda a massa toda. Sabe o que é massa? Sabe o que é levedar? Pão. Todo mundo come pão aqui, né, meninas? Vocês comem pão, né? Gostam de pão? Gosto de pão, você gosta, beleza, né? Então, você faz pão com fermento, entendeu? Então, preste atenção, um pouquinho de fermento faz o pão ficar todo influenciado por aquele fermento. O que ele quer dizer é o seguinte: a gente não pode abrir mão e permitir que coisas pequenas parecem pequenas e ignorá-las. Quando nós vemos problemas que parecem pequenos, mas que atingem a essência da fé, é problema. Isso aconteceu, por exemplo, com Paulo aos Gálatas, quando algumas pessoas entraram na região da Galácia e disseram o seguinte: vocês creem em Jesus? Sim. Quem falou isso? Paulo. Ele não falou toda a história, não. Além de Jesus, vocês têm que também se circuncidar, dar uma ajudinha aí, porque senão vai para o inferno. E praticar a lei
para também ganhar mérito e ser salvo. Isso é fermento, gente. Isso é fermento, deixou de ser salvo somente pela graça. Continuando. Olha só que interessante. Portanto, olha que coisa interessante. Vocês, de novo. Vai com o boletim, mostra para papai e mamãe, a nota está baixa. Não sei o que seus pais vão fazer, não. Mas Jesus diz o seguinte, quando a nota está baixa. Precisamos melhorar. Né? É isso que Jesus está falando para a igreja. Precisamos melhorar. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa palavra arrependimento é importante. Mas tem que ser mais trabalhada. Porque, por arrependimento, muitas pessoas entendem somente um sentimento de desconforto. Né? Eu estou arrependido de sentir aquele sentimento. Arrependimento, no contexto bíblico, é muito mais do que isso. Arrependimento, segundo a palavra, é algo que vai mexer com o seu ser totalmente. Quem esteve aqui na aula de escola dominical, o nosso irmão fez mostrou uma imagem aqui de um iceberg, né? Bem grande. E em cima a pontinha, embaixo, bem profundo. Lá dentro, ele diz assim, é o coração. O verdadeiro arrependimento vai fundo. Vai muito fundo. Vai lá dentro do coração. É para mexer com a sua mente, a sua razão. É fazer você reconhecer por A mais B. Venha, razoemos, diz o Senhor. Mostrando por A mais B que as razões de Deus são superiores às nossas razões. Mexe com a nossa emoção. Vamos ter nojo daquilo que desagrada a Deus. Vamos nos entristecer a tal ponto, como dizem alguns textos bíblicos, que alguns rasgavam suas roupas, arrancavam o cabelo. Mexe com a sua vontade. Porque depois disso, você vai ter uma vontade persistente de mudança de vida. E como diz lá em Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Arrepende-te, porque caso contrário, alguns vão pensar, já sei, vai cair um raio, pá! É isso que está escrito no texto? É isso? Tá? Vai cair um raio na cabeça da pessoa? Vai? Vai? Não. O que ele vai falar? O que vai acontecer? Pelejarei com a espada da minha boca. Só palavras? Deixa eu falar uma coisa. Nada é mais poderoso que a palavra de Deus. Pela palavra de Deus, o universo foi criado do nada. Pela palavra de Deus, as coisas existem e são sustentadas. Pela palavra de Deus, pessoas que estão mortas em pecados são ressuscitadas para uma nova vida. Mas também pela palavra de Deus, pessoas serão condenadas para a vida eterna. Eu quero dizer para vocês que o texto, na verdade, não está dizendo exatamente a volta de Jesus. Quando ele diz o seguinte, virei sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca, já significa juízos contemporâneos. Sabia disso? Alguns pensam que o juízo é só final. Não. Deus também faz juízos atuais. E a palavra de Deus é muito poderosa no seu juízo. Quando Deus abençoa, abençoa de fato. Mas quando a palavra condena, quando a palavra disciplina, disciplina de fato. Jesus diz o seguinte, não sou eu que vos julga, quem vos julga é a palavra que vos digo. A palavra de Deus tem poder. Arrependei-vos. E por fim, versículo 17, diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Alguns vão dizer, e existia outro tipo de maná? Quantos tipos de maná existia na Bíblia? O que é maná? O que é maná, gente? Quando o povo saiu do Egito, estão escrevendo, hein? Eu sei que você sabe. Eu sei que você sabe, só escrever. O maná era aquela comida, aquele pão que descia do céu. E sustentou o povo por 40 anos. Só tinha um problema. Ele dizia o seguinte, olha, vocês têm que pegar o maná e consumir diariamente. Não adianta guardar, porque se guardar vai dar bicho. Ele era perecível. Então Deus falou a seguinte com Moisés. Vocês vão pegar um pouco desse maná e guardar num pote e deixar dentro da arca da aliança, para que as vossas gerações futuras saibam como vocês foram sustentados. Este maná, escondido dentro da arca, que vai ficar nos santos dos santos, não perecerá, não perecia, não dava bicho. Mas ninguém tinha acesso a esse maná. O máximo que acontecia era um sumo sacerdote chegar uma vez por ano nos santos dos santos para poder fazer uma intercessão pela nação. Mas vocês lembram que a gente cantou aqui, eu não combinei nada com ninguém, tá? Sobre a leitura bíblica, sobre aquele que entra no Santo dos Santos em Hebreus, um novo e vivo caminho. Pois bem, Deus nos dá um novo e vivo caminho em Jesus, para chegarmos até o Santo dos Santos. O que é o maná? O maná é representação da própria pessoa de Jesus. Abra aí em João capítulo 6, por favor. Vejam o que Jesus diz sobre isso. Vou ler para os irmãos. Precisamente do versículo... Vou ler para vocês, é só ver o versículo 30 em diante. Eu vou ler até o versículo 37, rapidamente. Então lhes disse ele, disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão do céu, o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O maná escondido é a representação do próprio Jesus. Mas, por fim, ele termina esta carta falando assim lá, voltamos para Apocalipse, capítulo 2. Diz assim, 17. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém jamais conhece, exceto aquele que o recebe. O que vem a ser isso, uma pedrinha branca? Os estudiosos, vou resumem dois significados. A pedrinha branca significava, muitas vezes, um veredito de absolvição de uma pessoa que estava sendo acusada. Então, naquela época, a pessoa recebia uma pedrinha branca como símbolo de que ela estava absolvida.
Ou poderia significar também o ingresso para entrar em algum evento. Um casamento, por exemplo. Jesus é essa pedrinha branca. Porque em Cristo nós temos plena absolvição dos nossos pecados. E Jesus é o ingresso das bodas eternas do Cordeiro. E quem o terá, poderá entrar no reino eterno. Mas tem uma questão de nome aí, não é? Todas as vezes que a Bíblia fala sobre nome, troca de nome, por exemplo, quando falou para Abraão, te chamo-te Abraão, ele aumentou a bênção, não é não? De Isaac, quando falou assim, Jacó, aliás, Jacó, o usurpador, mudou para Israel, príncipe de Deus. Ou Oséias, sabia que Josué se chamava Oséias? De Oséias para Josué, libertador. Ele está dizendo que ele vai nos dar uma bênção que identificará nós como sendo pessoas que vão aproveitar, gozar das bênçãos eternas. Um nome que só você e Jesus saberão. Significa a sua redenção é particular. Por mais que nós tenhamos o cuidado de orar e cuidar de toda a congregação, a salvação é individual. Eu quero chamar agora Ana Beatriz. Veja só que coisa interessante. Deus vai chegar um dia com uma pedrinha branca, vem cá, e vai falar, olha, esse nome é seu. Dá uma lida nesse nome. Sois meu povo, Oséias 1:10. O significado do nome para qualquer um vai ser assim: sois meu povo, sois meu povo. E quem se fizer como uma criança como essa, entrará no reino dos céus. Vamos orar? Pai de amor, nós te agradecemos por esse culto, por essa palavra. Nós não somos melhores que os nossos irmãos daquela época em Pérgamo. Somos tão suscetíveis a erros quanto eles ou até mais. Livra-nos, ó Senhor, das infiltrações de Satanás, dessa filosofia relativista, ó Pai, desse mundanismo. Ó Deus, dá-nos as convicções da Tua palavra, que ela jamais fuja à nossa mente. Queremos estar no grande dia e receber essa pedrinha. Queremos, ó Senhor, sermos reconhecidos como Teu povo, ó Pai. E se alguém está aqui, ainda não teve essa esperança, não tem essa esperança, e não teve a experiência, ó Deus, toca no seu coração, faz o que ninguém pode fazer, que o Teu Espírito transforme a morte em vida, ó Deus, a tristeza em alegria, para que possamos todos gozar das eternas aventuranças. No nome de Jesus, amém. É um culto especial, né? Difícil de pregar para criança. Mas todos somos crianças, não é não? Graças a Deus. Ou nos fazemos crianças, ou não entramos no reino. Vamos partir agora, participar para um outro ato do culto, que é a Santa Ceia.